Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vão, meus lindos alunos do oitavo ano? Eu espero que todo mundo esteja bem. Sou eu aqui, ó, professor Aguinaldo, vim fazer essa videoaula de novo para vocês, né? Dessa apavorada aí na matéria, nesse momento de pandemia, né? Lembrando que ainda estamos na pandemia, hein, galera? Então vamos nos prevenir aí, evitar sair de casa, lavar sempre as mãos, usar álcool em gel para esterilizar as coisas e as mãos. Evitar sair de casa, mas se tiver que sair, ó, pum, bota uma máscara para ficar protegido, né? Lembrando, quanto mais proteção, mais rápido a gente sai dessa pandemia, né? Então vamos lá então com o início da aula. Lembrando que nós vamos falar do capítulo 10, primeira atividade, leitura do capítulo, atividade 2, exercícios da página 173. E aí nós vamos falar do imperialismo na África e na Ásia. Tá ok? Mas antes de falar do imperialismo na Ásia e da África, a gente tem que saber o que é imperialismo. Basicamente, oitavo ano, imperialismo é chamado de neocolonialismo, né? Um novo sistema colonial ocorrendo no fim na metade do século XIX e no início do século XX, que basicamente são países ricos, industrializados, dominando os países pobres, né? Principalmente na África e na Ásia, também chamado de neocolonialismo. Então, imperialismo, eles são países ricos que dominam países pobres, né? E aí, nesse momento, países ricos que vocês têm que entender são países que já são países industrializados, tá ok? E aí, ó, imperialismo, tipos de dominação. Nós temos dominação econômica, né? Quando você faz um país depender economicamente de você, né? Então você acaba controlando esse país. Dominação política, claro. Se você tem uma dominação econômica, claro que você vai ter uma dominação política sobre esse país. Dominação cultural, né? Você fazer que aquele povo pense e haja de acordo com a sua cultura, então ele fazendo ele depender de você. E agora, se a econômica, política e cultural não dá certo, vai a militar, né? Se não vai no amor, vai na dor. Você toma na marra, né? Você invade militarmente. Objetivos dessas dominações. Primeiro, mercados consumidores para os produtos industrializados, ó. Depois, nesses países, mão de obra barata, né? Quanto mais gente, olha só, quanto menor for o salário, maior é a lucratividade da venda dos produtos. Queria levar em consideração para vocês que dentro de uma empresa, cerca de 70% da despesa da empresa é salário. Ou seja, quanto menor o salário, maior vai ser a lucratividade. E por último, a obtenção de matéria-prima barata e abundante, né? Então você conseguir bastante matéria-prima. Então, hoje nós temos exemplos aí desses tênis que são feitos na região dos tigres asiáticos. Gente, essas empresas Nike, Adidas, Mizuno, elas pagam muito pouco para a fabricação desses tênis, estão gerando um lucro maior para essas empresas, para vocês terem uma ideia só. Imperialismo, teorias imperialistas, né? São teorias que aprovam, não, que dão um suporte filosófico e teórico sobre esse processo de dominação imperialista. Gente, tem várias, né? E aí nós temos aí as três que eu julgo principais, são absurdas, mas as que eu julgo principais. Uma a gente já até falou, né? Que é o darwinismo social. O que é isso? É usar a teoria de Darwin, da teoria das espécies, né? No darwinismo social, ele afirma que um país rico realmente tem que dominar o outro para fazer o que? Aquele outro se desenvolver. Basicamente a teoria das espécies, né? Que uma criatura mais forte, ela tem que dominar a mais fraca. Então, eles acham que quando você domina de maneira imperialista um país, você está sendo certo, está fazendo certo, né? Você está trazendo uma ideia de desenvolvimento para aquela região. Eugenia, que é o absurdo dos absurdos, é uma teoria, vocês vão usar, que até hoje as pessoas estão usando muito, é a teoria que diz que tem uma raça, que existe raças superiores a outras. E se essa raça é superior, ela tem que dominar ou exterminar essa raça considerada inferior. Galera, sabe quem usava eugenia? Hitler, para tu ver o nível do negócio.
Hitler achava que os judeus eram inferiores, então ele dominava e queria destruir os judeus. E por último, a missão civilizadora, né, que é utilizada pelos Estados Unidos, que diz que a missão civilizadora é a ideia de que eles têm uma função divina de levar civilidade a esses países que são mais considerados não civilizados. Mas para você trazer a civilidade, você tem que o quê? Conquistá-los. E aí começa um processo de imperialismo sobre esses países africanos. E aí nós temos aí o que a gente chama de Partilha da África. A Partilha da África ela foi realizada na Conferência de Berlim, que foi basicamente uma divisão territorial do continente africano, ou seja, gente, dividir entre eles. E o grande problema, gente, olha só, o grande problema da África tem hoje, né, a grande pobreza da África vem dessa partilha. Por quê? Gente, a partilha da África não respeitou, né, não houve um respeito, como eu vou dizer para vocês, não houve um respeito cultural. Ou seja, eles só dividiram geograficamente. Povos que eram inimigos entre si acabavam ficando dentro da mesma região. Nessa partilha também marcou-se a exploração do continente africano e o livre comércio nos rios Congo e Níger. E aí eu botei alguma imagem para vocês, né, dessa partilha da África entre esses países imperialistas aqui. E aqui eu botei uma pergunta: a Conferência de Berlim, partilha da África? Sim, senhor, foi sim, ó, aqui, ó. Os povos dividindo a África como se fosse uma grande pizza. E aí a dominação africana. Gente, é verdade que não tem grandes explicações, né? A gente tem aqui algumas características desse processo de dominação da África e da Ásia. Exemplo, na Argélia, dominação francesa. Obrigava os nativos a trabalhar na lavoura. Guerra dos Berberes, né? Foi um conflito contra essa dominação francesa. Essa foi bem violenta, do Congo, tá? Dominação do Congo dos belgas, feita pelo rei Leopoldo III. Começou a explorar o território. Gente, sabe o que eles faziam? Que era uma parada absurda. Botava o cara para trabalhar. Se o cara não trouxesse a quantidade de produtos que ele quisesse, ele mandava matar a família do cara. Então o cara fazia doideiras, né? O rei Leopoldo, putz, não preciso nem comentar, né? O cara é um louco. Dominação britânica, né? Os ingleses que fizeram a maior dominação na África. Dominaram, ó, Gana, e a gente destaca aqui, ó, a rebelião dos Jachats, né, contra a dominação britânica. Você dá uma lida sobre isso. Essa rebelião, ela foi bem absurda, assim, né, porque ela foi gerada por causa que o líder inglês queria sentar no trono que era sagrado para a região deles, né? Então ele se cismou de sentar. Quando sentou, gerou uma insatisfação e começou a ter uma rebelião. Egito, né? Ele dominou o Egito por causa do endividamento do Egito, por causa do canal de Suez. Aí a gente já vai falar aqui do canal de Suez. Sudão, né? Dominou com violência. Dominou Quênia, Rondésia, que é atual. Dominou a Índia, né? Em 1750. Os ingleses se apossaram e começaram a aumentar. O que os ingleses fizeram? Sabia que eles dominaram a Índia, porque ela é gigante, tem um grande mercado consumidor, e aumentaram o valor dos tecidos indianos. Para quê? Para a galera comprar o tecido inglês. Isso gerou alguns conflitos, né? Principalmente o que a gente chama de revolta dos cipais, contra a dominação inglesa. Gente, vou na boa, a galera foi exterminada, né? Foi bem violento. Tivemos também outro conflito na África, chamado Guerra dos Boerês, na África do Sul. Boerês, ou africaneires, eram descendentes de holandeses que foram para lá colonizar, né, que já viviam na região. Foram lá e os britânicos queriam tomar aquela região que era rica de ouro e diamantes. Fizeram uma guerra entre eles, né? Gente, na boa, quem ganhou a guerra foram os britânicos. Canal de Suez, galera, foi uma passagem, tá vendo aqui, ó, botei aqui para vocês, que foi uma passagem que ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Ou seja, se o cara estava aqui, queria levar um produto para cá, ele teria que dar essa volta toda, ó. Quando fizeram o canal de Suez, foi uma passagem artificial entre os mares aqui, diminuiu
bastante o tempo de travessia. Não preciso falar para vocês que gerava muita grana. Quem criou o canal foram os egípcios com os franceses, né? Eles que dominavam porque eles que fabricavam. Foi até o imperador Napoleão III, que a gente já falou aí na última aula, que ele ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, que estava sob o domínio do Egito e da França. O que acontece? A Inglaterra compra a parte egípcia por causa da dívida do Egito, né, que estava muito grande e não está conseguindo pagar. E depois a Inglaterra acaba tomando o domínio sozinho desse canal de Suez, porque ele faz uma troca com os franceses, em troca do apoio dos ingleses na dominação da França em Marrocos. A França deixava a administração do canal, ou seja, a Inglaterra ganhava muita grana, que todo mundo que passava ali tinha que pagar. Aí eu botei algumas imagens para vocês aqui, ó, uma imagem do rei Leopoldo III da Bélgica, né, com ideia que fosse uma serpente devorando o povo das regiões que ele conquistou, né, na região do Congo. Aqui, ó, um grande comerciante inglês, que é a grande conquista da Inglaterra, que é como se fosse ela tivesse conquistado toda a África. E aqui são soldados revoltados de boerês, né, da Guerra dos Boerês. Dominação inglesa na China. Na China nós tivemos aí alguns conflitos, né? O primeiro, a revolta dos Taiping, de 1851, questionava a dominação inglesa. E além de ele questionar a dominação inglesa, ele questionava também o imperador chinês, que aceitava essa dominação. Gente, foram moídos, né? Os ingleses geraram outro conflito, que foi a Guerra do Ópio. O que foi essa Guerra do Ópio? Basicamente, o ópio era proibido na Inglaterra, mas o que eles faziam? Eles vendiam na China para ganhar o grande mercado consumidor chinês. E isso não fazia bem, né? Estava fazendo a galera ficar viciada. Os ingleses até obrigavam a galera a ficar viciada em ópio. E ópio é um entorpecente, gente. Vem da papoula, é um entorpecente, né? É como se fosse muito parecido com a cocaína. Não era pó, né? O ópio era uma parada que você fumava, mas ele tinha o mesmo efeito alucinógeno da cocaína. E aí o que acontecia? O imperador chinês pediu para a rainha Vitória não vender mais, né? O que acontece? A rainha Vitória ignorou o pedido. E o que os chineses fizeram revoltado contra isso? Pegaram todo aquele ópio inglês que estava sendo vendido e destruíram, né? Jogaram ele no mar. Isso causou retaliação inglesa, né, gerando a Guerra do Ópio, vencida pelos ingleses. Nessa Guerra do Ópio, né, vencida pelos ingleses, gerou o Tratado de Nanquim. Esse Tratado de Nanquim, ele confiscou, né, 5 portos chineses passaram por domínio inglês. A China ainda teve que pagar uma indenização por causa do conflito aos ingleses, e os ingleses ainda tomaram a região de Hong Kong. Por isso que Hong Kong hoje tem uma estrutura política diferente do restante da China, tá? E o crimes ingleses ocorrido da China não era julgado. Olha, isso é um absurdo, né? Dentro da China, tu comete um crime, se você sendo inglês, você tem que ser julgado pela lei inglesa. Todas essas dominações, essa revolta, gerou a que a gente chama de revolta dos boxers. E isso aí foi uma revolta bem violenta. Bem violenta mesmo. Eu diria até como das mais violentas da história. O que acontece? A galera começou a fazer um levante contra os estrangeiros, mas, gente, não era um levante para expulsar, não. Eles queriam exterminar os estrangeiros. Exterminar. Não só o estrangeiro, que eles queriam tirar qualquer tipo de influência cristã da China. Gente, começaram a ter apoio de Pequim, né? Da cidade de Pequim. Gente, o negócio foi tão brabo que teve que as potências europeias, né, mais de uma, até ajudar a Inglaterra a acabar com esse confronto. Gente, foi bem sanguinário. Outro movimento ocorrido lá é o que a gente vai chamar de Era Meiji. Era Meiji é um período de rápido desenvolvimento do Japão. Muito rápido mesmo, né? O Japão percebeu que se continuasse o Japão feudal, né, agrícola, ele seria colocado para trás pelos outros, né, deixado para trás pelos outros países do mundo. Então, o rei Mutsuhito,
ele começa um processo industrializador no Japão, né? Investindo na hidrelétrica, né? Energia, portos para o comércio, ferrovia para o transporte. O que acontece? Com isso, ele começa o fim dos shoguns e dos daimyos no Japão, né? Extinção daquela ideia feudal no Japão. O Japão começa a absorver ideias culturais ocidentais. O imperador começa a organizar o exército. Gente, o que acontece? Rapidamente, mas bem rápido mesmo, o Japão se torna um grande país imperialista, né? Chegando até a disputar com a Rússia e vencer a Rússia e a dominação das regiões chinesas. Tá ok? Agnello, quais são as consequências do imperialismo? Ó, dominação gerou povos, gerou aos povos conquistados rebeliões, repressão, né, violenta essas rebeliões, e dependência econômica, né, pobreza dos países, principalmente na África. Exploração grande dos continentes africano e asiático. Alemanha e Itália se unificaram de maneira tardia, né, se organizaram depois, então entraram na corrida imperialista posteriormente, ou seja, então começaram a questionar aquela dominação da partilha sem a participação deles. Gerou também nesse momento o que a gente chama de paz armada. O que seria essa paz armada? Gente, não tinha conflito. Mas começou com esse negócio da Alemanha e da Itália se organizar por essa corrida imperialista, eles perceberam que o negócio estava ficando um pouco estranho. Então o que os países fizeram? Começaram a se preparar militarmente, mesmo sendo conflito. E aí eu digo para vocês, as disputas imperialistas na África e na Ásia foi um dos principais, ou eu digo, o principal motivo que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Tá ok? Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí, tá ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda para mim um WhatsApp, um e-mail, que a gente tenta solucionar essa dúvida aí, tá bom? Valeu, oitavo ano. Tchau, tchau.